Boa noite, amados irmãos. Eu preciso conferir algumas coisas antes de iniciar a mensagem desta noite. Nós tivemos um problema no YouTube de transmissão e agora estamos tentando fazer essa transmissão via Facebook. O que eu preciso saber é se está tudo bem. Eu tenho aqui um grupo, né? Já estão dando um ok de que estaria tudo certo, e como nós estamos já com o horário já um pouco extrapolado, nós precisamos dar continuidade entrando direto na mensagem. Por favor, empreste sua Bíblia. Estamos agora então fazendo uma adaptação e nós queremos agora fazer uma leitura que será a base da mensagem que o Espírito colocou em nosso coração. É no livro de Gênesis, o capítulo 41. É uma história muito conhecida, a história do nosso irmão José, capítulo 41 de Gênesis, versos 31 em diante. Gênesis, capítulo 41, versos 38 em diante. Farei então a leitura, irmãos. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Que leitura extraordinária! Você já foi ao médico? Acredito que sim. Você já foi ao dentista? Acredito que sim. Já esteve em uma sala de espera em um departamento do governo ou coisa que o valha? Você já esteve? A sala de espera, as salas de espera, elas têm um divisor de águas chamado celular. Porque aqueles que são meio dinossauros, que nasceram e viveram um bom tempo sem celular, essas pessoas sabem como é incômodo, difícil, chato esperar em uma sala de espera. Hoje com o celular não. Eu estive em um médico recentemente
tinha 7 pessoas na sala de espera. Os 7 estavam teclando no celular. Incrível. Ninguém se olhava, ninguém fazia mais nada. Só que isso é uma coisa interessante, ajuda a passar o tempo. E hoje, numa sala de espera, as pessoas quase não se dão conta do tempo que estão ali esperando. E quando são chamadas, alguns ainda dizem assim, já? Mas já? Passou rápido. Nem vi o tempo passar. Mas eu quero pensar na sala de espera antes do celular. Esperar, queridos, não é agradável. Nós, seres humanos, temos a peja de sermos imediatistas. E nós queremos que as coisas aconteçam naquele tempo que nós imaginamos. Isso é muito comum. Bom, eu estou considerando essa matéria da espera, porque eu quero falar hoje sobre a vida de José, o tempo de espera que esse moço teve na sua vida. Olha bem, José, filho de Jacó, tá? Vou situar você. José, filho de Jacó, menino que ele admirava por sua inteligência, era o preferido, era o queridinho. Ninguém pense que isso é pecado não, porque até Jesus tinha os queridinhos dele. João, Pedro, tinha os que já chegavam mais lá. Então, Jacó, sabendo que o seu filho tinha sido fruto da sua esposa, que era estéril antes de dar à luz, esse menino estava com 17 anos quando ocorreu o fato com ele. Era adolescente, né? De adolescente para jovem. Ele teve um sonho. Ele sonhou com os seus irmãos, seus 11 irmãos, se ajoelhando diante dele. Não exatamente os irmãos, né? Mas ele interpretou assim o sonho. Os feixes, né, de trigo. Depois os irmãos ficaram meio aborrecidos. Quer dizer então que nós vamos nos dobrar diante de você? Ele disse, não sei, eu tive esse sonho, aconteceu. Depois ele chegou para o pai e para a mãe e disse assim, papai, mamãe, eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol e a lua estavam se curvando diante de mim. Aí o pai ficou bravo, não gostou não. Jacó falou, que história é essa, garoto? Seu menino sem noção. Então você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Disse, não sei. Aí eu lembrei daquele filme O Alto da Compadecida. O Chicó e tinha aquele outro lá, que quando alguém questionava, ele dizia mais ou menos assim, eu não sei, só sei que foi assim. Né? Vocês já assistiram esse filme devem lembrar. Que, aliás, O Alto da Compadecida é uma regravação do filme original de 1989, chamado Compadecida. Mas isso não é o caso agora. É só informação para os cinéfilos aí. Pois bem, então José disse, eu não sei, só sei que foi assim. E aí aconteceu que os irmãos estavam com inveja dele. Um dia Jacó disse para ele assim, meu filho, vai ter notícia de seus irmãos, quero saber o que está acontecendo. Porque eles pastoreavam ovelhas e procuravam pasto, e às vezes em outras regiões, tipo daqui em Tanguá, daqui em Saquarema, era assim. E aí o José foi, encontrou um homem e falou assim, escuta, o senhor viu meus irmãos por aí? Ele disse, vi, eles estão lá em tal lugar, assim, assim. Aí José chegou, de longe os irmãos viram, e a gente conhece a história. Lá vem o sonhador, vamos dar uma lição nele. E aí tentaram matá-lo, jogaram dentro de um poço fundo. O filho, um outro irmão, não concordou com o negócio, questionou, e enquanto ele saiu, né, os irmãos, que ele não queria participar daquilo, os irmãos venderam José para os ismaelitas.
venderam por 20 ciclos de prata. Você sabe quanto é isso? Um ciclo de prata equivale hoje à média de uns, talvez, R$800. 2 vezes 8, 16. Mais ou menos aí uns 16 mil reais. Você não precisa fazer as contas não, porque eu já perdi tempo fazendo lá em casa. Então, você pode acreditar em mim. 16 mil reais. E eles levaram o rapaz. Quando o seu irmão chegou, falou: senhor, cadê o rapaz? Ah, nós vendemos. O que nós vamos falar para papai? Ah, vamos matar um animal, vamos molhar a túnica dele com sangue, vamos dizer que uma fera o matou. A história é mais ou menos assim. E o pai sofreu muito, e a mãe também, porque eles gostavam muito do menino. Pois bem, o que aconteceu? Os ismaelitas venderam José para o faraó. E o faraó colocou José para ser tipo um mordomo na casa dele. Ok? É mais ou menos aí, a história é por aí. E José foi escravo no Egito por 13 anos, porque com 30 anos é que aconteceu o que eu li aqui no capítulo 41, do versículo 38 a 44. Ele estava com 30 anos, quando ele assumiu a governança, né? O governo do Egito, e acima dele só Faraó. E eu desconfio que Faraó também era muito esperto, que não fazia era nada, só comia, bebia e dormia, e deixou José no negócio. Ó, José, você faz tudo aí, eu confio em você. Essa é uma história resumida, poderia falar mais. Mas acontece que José, durante 13 anos, ele esperou a vitória que lhe foi prometida, a bênção que lhe foi prometida. Quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã, uma coisa que o crente tem que aprender, o cristão tem que aprender, tem que se esforçar em aprender a esperar. Tem que aprender a ficar na sala de espera. Como? À toa, sem fazer nada? Não. Porque eu coloquei um tema aqui na nossa mensagem, está inclusive aí no Facebook, e o tema é: enquanto a vitória não vem, o que eu faço? Não tinha celular naquela época, não tinha nenhum joguinho para esperar, estou apenas fantasiando aqui. O que foi que José fez enquanto esperava a vitória? É a mesma coisa que eu e você precisamos fazer também. Eu resumi isto para nosso estudo essa noite, para nossa mensagem, em alguns tópicos. Primeiro, enquanto a vitória não vem, vamos fazer como José, vamos tomar posse das promessas. O que é tomar posse das promessas? Talvez você tenha ouvido isso várias vezes, mas provavelmente você não percebeu o que significa isso. Então, no capítulo 37, ok? Versos de 5 a 11, presta atenção, Gênesis 37, de 5 a 11. José teve um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José tomou posse do negócio, ele acreditou. Tomar posse, meus irmãos, é acreditar. Tomar posse é acreditar naquilo que o Senhor mostra para nós. Teve ainda José outro sonho,
e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando isto a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, seus irmãos lhe tinham ciúmes, mas o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A verdade, irmãos, é que a Bíblia está cheia de promessas para nós, promessas de bênçãos, promessas de vitória em todas as coisas, mas muitos de nós não nos apossamos disso pela fé. Nós não cremos. Eu quero te dar esse recado essa noite: creia, creia, creia. Nunca duvide, nunca, mas nunca mesmo, porque foi quando Pedro duvidou que ele começou a afundar. E a Bíblia diz que aquele que duvida é como uma folha lançada ao vento, não sabe para onde vai. É algo terrível. A pessoa duvidosa, a pessoa incrédula, é abominada por Deus. Vamos descansar, vamos ser pacientes, vamos ter fé, crer, não duvidar, descansar, ter paciência e fé. Eu já contei aqui que a minha mãe orou em favor do meu pai por 45 anos. E orou pelo meu irmão 65 anos. E a minha mãe morreu com uma diferença de uns 20 dias, talvez, eu não lembro bem. Ela morreu em 2008. Meu irmão tinha morrido pouco tempo antes. Ela morreu no dia do aniversário da nossa igreja aqui. Eu a sepultei e depois vim para o culto de aniversário. Era pregador o reverendo Edivar Tavares, lá de Minas, Maiumirim. Nessa época ele estava na igreja de Natividade. E então minha mãe orou, meu pai se converteu. Primeiro o Senhor me resgatou, depois resgatou meu pai, depois resgatou meu irmão Jairo, e por fim, uma semana antes do meu irmão mais velho morrer, Deus o chamou e o resgatou também. E em uma semana ele deu testemunho de vida extraordinário. Você pode achar, mas tão pouco tempo. O ladrão da cruz foi apenas algumas horas entre conversão e testemunho. A conversão genuína produz isso. E no dia em que eu visitei a minha mãe, quando ela morreu nos braços praticamente da minha cunhada Aparecida, membro da nossa igreja, eu fui ao hospital. Ela estava em coma, e a médica disse: o senhor pode ficar com ela e orar aí por ela, mas ela está em coma. Não. Então eu olhei para ela, pedi para ficar sozinho com ela e disse, citei o nome dela: Josefina, sabe quem sou eu? E ela disse, abriu os olhos e disse, é o meu filho. E olhou para mim, sorriu e disse, onde está o seu irmão, o Monclar? Perguntou só por ele, onde está o seu irmão? Eu disse, está com Jesus. Ele entregou o coração a Cristo e Jesus o chamou há uma semana atrás, há 15 dias atrás. Ela deu um sorriso lindo que eu nunca vou esquecer e disse assim, eu sabia, porque Deus me prometeu dar todos vocês. Me deu o Gumercindo, meu pai, e me deu você e o Jairo e o Monclar. Fechou os olhos e entrou em coma de novo, e depois morreu. Mas antes ela deu testemunho, eu nunca duvidei da promessa do Senhor, nunca. E esperei todos estes anos, mais de 60 anos, orando, clamando, pedindo, nunca duvidei. O Senhor a recompensou.
Meu irmão, minha irmã, enquanto você espera a vitória, tome posse das promessas. Tenha fé, não duvide, creia somente, espere e descanse no Senhor. Essa é a primeira colocação que eu quero fazer. Há uma segunda, e José fez isso, com calma, 13 anos, escravizado. Um dia a promessa vem, e veio mesmo. Segunda coisa que nós precisamos fazer, que ele também vivenciou. Capítulo 37, esse capítulo que nós lemos, os versos de 14 a 28, capítulo 37 de Gênesis, de 14 a 28, eu quero ler para você. Diz assim o texto: Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. E assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E aí começou um drama na vida desse moço. Um moço que foi obedecer à orientação do pai, à ordem do pai, encontra seus irmãos, e aí começa o grande drama desse moço. Esse moço começa a entrar em tremenda agrura. Apenas por curiosidade, você sabe o que é agrura? Tem gente aqui que está me ouvindo, que eu nem estou olhando, mas que já andou perguntando para o outro do lado: o que é agrura? Agrura. Irmãos, segunda coisa que José fez: não se desesperou com suas agruras. Foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi revendido a Faraó, foi preso porque um dia lá o Faraó o mandou prender. Nós vamos chegar nesse ponto. Ficou lá no cárcere, sofreu muita coisa, sem falar que estava distante dos pais, do seu povo. Um povo, meus irmãos, que estava à beira da extinção. Havia Jacó, sua esposa e seus filhos. Este era o remanescente do povo divino, do povo de Deus. Este era o grupo final, chamado Israel. Porque Deus mudou o nome de Jacó e disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus. Daí vem o nome Israel. O hebraico significa isso. E então, essa família era a última família hebreia. Se essa família se extinguisse, fosse extinta, Jesus não nascia, porque era daquela linhagem que sairia o povo de Israel, que nós conhecemos hoje, e é daquela linhagem continuada que viria o Messias. Coisa extraordinária, irmãos, coisa extraordinária. Passando ali por Boaz, Ruth, e o povo depois saindo do Egito, passando 40 anos no deserto, entrando em Jericó, e aquela coisa toda, e salvando Raabe, a prostituta, que veio a ser uma ascendente de Cristo. A história é linda demais, mas esse povo estava à beira da extinção, e se não tivesse essa maravilha, essa bênção de ter o privilégio de ser levado depois para o Egito e habitando na terra de Gósen, esse povo estaria exterminado. Mas Deus usou as agruras de José para levá-lo ao Egito.
e vivenciar essa experiência maravilhosa. Foi feita uma pesquisa mundial por um grupo americano para descobrir, identificar a história mais linda já contada na Terra. E a história de José foi a vencedora. A mais linda história já contada. E principalmente pelo fato de ser real, personificando assim toda a estrutura humana de Jesus e a história de Jesus. Por isso ele é tido como tipo perfeito de Jesus, José. Continuando, você está curioso para saber o que é agrura? A agrura é desgosto, dissabor, coisa áspera, aspereza, dureza, coisa escabrosa. Ah, pastor, mas agora também não sei o que é escabrosa. Vai procurar no dicionário. Circunstância complicada, adversa e avessa aos nossos interesses. Sofrimento em grau, em alto grau, e dor física e dor emocional. Isto é a agrura. Pode conferir lá no Google, no dicionário. Pode conferir no UAS, pode conferir no Caldas Aulete, qualquer outro que você entenda que é um bom dicionário. E você vai ver isso. As agruras pelas quais esse moço passou. Você também passa, meu querido. Você também passa, minha irmã. Você recebeu promessas de Deus, de vitória, de bênção. Você sabe porque você leu a palavra e ele diz que ele é fiel. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, é certo que fará. É certo que fará. Mas as agruras da vida podem nos afastar dessa fé. E tem afastado muita gente. As agruras da vida, a dureza dos lances que acontecem conosco, tem tirado muita gente do foco da vitória preparada por Deus para nós. José nunca passou por isso. José nunca permitiu que as agruras, as dificuldades, as intempéries da vida tirassem dele a coisa mais importante, a fé. Assim como Paulo diz que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Paulo diz: é difícil achar alguém que tenha sofrido como eu. No entanto, eu regozijo, estou firme, tranquilo. E quando ele estava perto de morrer, ele disse: já agora estou pronto para receber a coroa que o Senhor tem reservado para mim. Ele fala isso. Ninguém sofreu mais do que eu. Pelo menos ele declara isso, fazendo uma defesa do seu apostolado. Naufrágios, chicotes, prisões, perseguições, muita coisa. Por isso é que ele ainda diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi um grande imitador de Cristo, no que tange a esperança, a fé, a certeza, a luta, o sofrimento e a vitória. Não tem dúvida quanto a isso. Portanto, essa é a segunda coisa que José fazia e que eu e você precisamos fazer. Ou seja, não nos desesperar com as agruras da vida. Você poderá passar, se já não passou, tomara que não passe, mas é difícil não passar, por alguma situação difícil. Aí o diabo vai dizer para você: onde está o teu Deus? Vai falar como a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ainda bem que ela falou esse teu Deus e não o meu Deus, né? O teu Deus. E Jó disse para ela: temos recebido de Deus todo bem, não receberemos também o mal? A verdade, meus irmãos, é que nós temos que aprender isso. Nem sempre aquilo que nos parece mal é verdadeiramente mal, e nem sempre aquilo que nos parece bem é verdadeiramente bem. Não confunda as coisas. Fique tranquilo, porque a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele tem o controle. Eu falei sobre isso hoje pela manhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Então, não se desespere. Não arranque os cabelos. Aqueles que ainda têm, né? Não arranque os cabelos. Tem alguns semi-carecas que estão me ouvindo aí, eles sabem que o recado é para eles. Recado brincalhão. Não arranque os cabelos, não se desespere, não brigue com os outros, não entre em guerra com Deus, não vai valer a pena. José foi assim, nunca lamentou. José nunca colocou suas agruras na frente da sua fé, assim como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, o próprio Moisés e tantos outros. Mas vamos continuar. Primeiro disse que enquanto nós esperamos a vitória, nós temos que tomar posse das promessas. Enquanto nós esperamos pela vitória certa, nós não podemos nos desesperar com as agruras que aparecem diante de nós. Terceira coisa, enquanto esperamos a vitória, enquanto a vitória não vem, precisamos ser fiéis sempre aos princípios e valores divinos. O capítulo 39, verso 1, capítulo 39, verso 1 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Aí depois, do verso 6 ao verso 12, nós lemos o seguinte: Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, veja bem, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Olha bem, não tinha testemunha nenhuma, não tinha ninguém, ok? E ela o tentava todos os dias. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Que coisa terrível! Isso acontece muito, irmãos, em muitos lugares, em muitas situações. Mas o homem fiel, a mulher fiel aos princípios divinos, aos valores que Deus exara em sua palavra, ele não se deixa vencer por essas coisas, mesmo com prejuízo próprio. Eu não acredito que José pensasse que aquilo iria lhe acontecer, mas aconteceu. Mas ele foi fiel, e se ele soubesse que ela ia fazer aquilo,
Eu acredito que ele continuaria fiel, porque Daniel, quando soube do edito do rei, ele não voltou atrás, ele foi fiel aos princípios divinos. Seus amigos também. Se vocês forem infiéis, nós vamos matá-los. Então pode matar. Se Deus quiser que a gente morra, nós vamos morrer, mas se Ele quiser nos salvar, Ele salvará. Confiança plena, fidelidade. Aqui no Brasil, eu estou diante aqui de um fuzileiro naval, o irmão presbítero, seminarista Marco Inácio. Os fuzileiros navais aqui no Brasil, eles têm um lema. O lema deles é ad sumus. Eu nem vou perguntar para ele está me olhando ali, porque eu sei o que significa a expressão ad sumus. Significa basicamente, aqui estamos juntos, e estamos em permanente prontidão, porque ad sumus significa estar junto. Por força da expressão, o fuzileiro naval aqui no Brasil, ele tem esse lema: estamos sempre em prontidão, estamos prontos eternamente, para sempre, uns com os outros e uns pelos outros. Podem contar comigo. É isso, senhor Marco? Ele confirmou ali, vocês não estão vendo, mas ele confirmou e me elogiou. É brincadeira, não fez isso não. O senhor está sabendo bastante disso. Sei, eu pesquisei, né? Mas nos Estados Unidos, o lema dos fuzileiros nos Estados Unidos é um pouco parecido, mas é diferente. Eu não sei se ele vai confirmar. O lema dos fuzileiros navais dos Estados Unidos é Semper Fi, que em latim significa fiéis para sempre, firmes para sempre, jamais voltando atrás na nossa missão. Seremos, eu estou traduzindo numa tradução livre, né? Uma interpretação da expressão latina. Somos fiéis, seremos fiéis, nunca deixaremos de ser fiéis à corporação, à nação, ao próximo, ao companheiro. Seremos sempre fiéis, sempre fiéis. É isso, mano. Ele confirmou de novo, eu estou certo. Semper Fi. Olha, se uma corporação humana, militar, composta de homens falhos e imperfeitos, que estão sendo orientados por um código de disciplina e conduta militar, eles se assumem isso, e eles juram isso, e morrem por isso. Por que eu e você não podemos e não devemos fazer isso também? Vamos fazer desse lema, não dos fuzileiros navais, vamos fazer de nossa vida, vamos fazer esse lema, vamos ter esse lema em nossa vida, obedecendo a palavra de Deus, como Deus revelou a Moisés e revelou a Josué. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, é sempre firme, sempre à frente, caminhando, vencendo, enfrentando batalhas, dificuldades, dizendo não às propostas do inimigo, assim como Jesus disse lá no deserto. Sempre fiéis, sempre firmes, nunca voltando atrás. Não importa o que há de nos acontecer, milhares e milhares de servos de Deus ao longo da história fizeram isso. Teve um pastor aqui na igreja que pregou uma mensagem que ficou na mente dos irmãos. A mensagem talvez não, mas o nome do personagem foi o Policarpo, o bispo Policarpo. Todo mundo aqui falou, quem foi que pregou aqui sobre o Policarpo? Todo mundo vai dizer, reverendo João Paulo Tomás de Aquino. E ele narrou sobre a vida de Policarpo. Esse homem foi levado à fogueira, né? E o Papa pediu para ele, rejeita essa fé. Ele disse, não, nós vamos queimar você. Ele disse, não tem problema. E quando o carrasco, o algoz, foi botar fogo na fogueira, ele disse, não, por favor. Todo mundo pensou que ele ia capitular. E ele disse, deixa que eu mesmo acendo a fogueira.
eu quero acender a minha fogueira. E diz a tradição que Policarpo morreu queimado, cantando, glorificando a Deus, e que alguém afirma que viu algo semelhante ao que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Viram alguém com ele na fogueira. Não importa, porque ele não estava com essa esperança de não sofrer, de não ser queimado. Ele estava na certeza que precisava ser fiel, mesmo sofrendo e mesmo sendo queimado. Fidelidade. E muitos de nós temos feito como Esaú. Temos trocado nossa bênção por um momento fugaz, onde o inimigo oferece para a gente alguma coisa, e nós não resistimos e nos quebrantamos diante daquilo. Não, irmão, de jeito nenhum. Enquanto você está na sala de espera, aguardando a vitória, por favor, seja fiel. Seja fiel ao reino, seja fiel à igreja, seja fiel a Deus, seja fiel aos princípios e valores divinos, exarados da palavra, pregados dos púlpitos dos homens fiéis ao Senhor, as igrejas sérias. Seja fiel, seja semper fi, e possa dizer aos seus contemporâneos: ad sumus, estamos prontos, sempre de prontidão, estamos unidos na mesma fé. Mas eu quero citar uma última coisa. Recapitulo: enquanto a vitória não vem, tomemos posse das promessas. Enquanto a vitória não vem, não nos desesperemos com as agruras da vida. Enquanto a vitória não vem, sejamos fiéis aos princípios e valores divinos que nós conhecemos muito bem, que nos são revelados e mostrados pelo Espírito Santo através da palavra e do convencimento desse Espírito em nosso interior. E por último, enquanto a vitória não vem, nunca percamos o contato com Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Para mim, essa história mais, desculpa a expressão chula que eu vou usar, a história mais legal, é o lance mais legal da história de José. É mais ou menos o seguinte: tinha um homem que era o copeiro, era o mordomo e também copeiro, o mordomo copeiro, né? Chefe, copeiro-chefe do faraó. E tinha o outro que era o padeiro-chefe de faraó. Como José caiu nas boas graças, né, do Potifar, caiu nas boas graças dos líderes ali e tal, e o chefe da carceragem colocou ele para tomar conta dos presos. Ele era preso também, porque Potifar mandou prendê-lo por causa do lance da mulher, que acreditou na mulher, né? Às vezes as mulheres falam a verdade, mas dessa vez ela não falou não. E aí ele estava lá na prisão. O copeiro teve um sonho. Porque eu tive um sonho assim assado e tal. Aí contou lá o sonho. Capítulo 40, eu voltando um pouquinho aqui, do verso 1 ao 23, narra essa história, né? Narra essa história, do 1 ao 23. O sonho do copeiro. O sonho do copeiro foi o seguinte: ele contou um sonho a José e disse assim, porque José, quando chegou de manhã, o copeiro e o padeiro estavam assim, meio atordoados e tal, assim. Aí José falou: o que está acontecendo com vocês? Aí o copeiro falou assim: olha, eu tive um sonho, né, que tinha uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, e ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras, e o copo do faraó estava na minha mão. Eu tomei das uvas, espremi no copo, e eu mesmo dei o copo ao faraó. Na minha própria mão dei o copo ao faraó. Mas eu estou angustiado com isso, porque eu não sei o que isso significa. Então lhe disse José: é fácil, rapaz, eu vou lhe dizer. Essa é a interpretação
os 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó vai reabilitar você e vai te reintegrar no seu cargo, e você vai dar o copo na própria mão do Faraó, segundo o costume antigo. Agora, quando isso acontecer, você lembra de mim. Lembra de mim, vai no ouvido do Faraó e fala: olha só, tem um cara lá que está preso, o cara é gente boa, papapá, tira ele de lá. Aí o copeiro foi, aconteceu isso, né? Mas o que aconteceu é que o copeiro esqueceu de José. Muito bem. Aí o padeiro falou assim: epa, pera lá, gostei da interpretação antes do Faraó restaurar o copeiro. Eu também tive um sonho. Aí o padeiro virou e disse assim: vendo o padeiro que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco, pão alvo, estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves comiam do cesto na minha cabeça. Então ele disse a José: a interpretação do seu sonho é diferente. O copeiro vai ser restaurado, mas você não. Faraó vai tirar fora a sua cabeça e vai pendurar no madeiro, né? E as aves comerão suas carnes. Rapaz, olha só, falou para o copeiro: você vai ser restaurado e vai servir o Faraó. Aí o padeiro falou: eu também sonhei. Aí aconteceu isso. Aí José falou assim: o seu sonho é meio diferente. O seu sonho significa que o Faraó vai cortar a sua cabeça e vai botar suas carnes para ser comida pelas aves. E aí o padeiro não gostou muito não. 3 dias depois, o Faraó, talvez revendo a situação deles, restaurou o copeiro, mas por alguma razão lá que não é narrada aqui, mandou cortar a cabeça do padeiro, e o padeiro morreu. Aconteceu exatamente aquilo, só que o copeiro esqueceu de José, nunca mais. 2 anos depois, o rei teve aquele sonho, sonhou com as vacas magras, com as vacas gordas, e sonhou com aquela história toda, e aí sonhou com os feixes de milho e do trigo, e depois, aí o rei ficou doido, amanheceu doido, não queria, chamou todos os magos, todos os intérpretes, ninguém conseguia resolver o sonho, o rei estava angustiado. Aí o copeiro falou assim: eu fiz uma coisa muito errada, Faraó, eu estou errado, porque tem um camarada lá na prisão, ele é hebreu, e ele disse o que ia acontecer, interpretou meu sonho, o sonho do padeiro, e deu exatamente o que ele falou, e os camaradas ele tem a unção do Deus dele. E aí o Faraó falou assim: chama o cara. Aí chamaram o José. Aí o José deu a interpretação: vai ter 7 dias de fome, aliás, de fartura, e 7 anos, aliás, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Bom, o Faraó gostou daquilo e tal, e foi aquele texto que eu li no início. Gostei dessa palavra, essa palavra é boa, vou colocar você sobre meu reino. E aí José começou em todas as cidades, na época de fartura, todas as cidades, ele fez projeto de acúmulo de grãos, construiu mais silos, né, celeiros, e encheu aquilo tudo e tal, de jeito que já não tinha mais nem onde botar tanto grão. Aí vieram 7 anos de fome, e aconteceu aquela maravilha. Os pais, os irmãos de José foram ao Egito para comprar grãos para não morrer, e se José não tivesse feito aquilo, não morreria todo mundo, inclusive o povo do Egito, não sobrava ninguém naquela região. E vocês conhecem a história. Os irmãos de José foram lá, e depois ele segurou os irmãos, perdoou os irmãos, chamou o pai, e colocou o seu pai e seus irmãos numa terra onde tinha muita grama, muito capim, muita coisa boa, muita água, chamada terra de Gósen. E ali a gente conhece a história. O povo de Israel cresceu ao ponto de mais de 600 mil pessoas,
assustando a Faraó, e depois a história da saída do Egito, e aí vocês conhecem a história. 400 anos, porque José morreu o Faraó, que conhecia a história toda, e depois veio outro que não sabia de nada e fez isso com o povo de Israel, mas o povo de Israel foi liberto e todo mundo conhece a história do povo de Israel. Mas acontece que no capítulo 40, veja bem, no capítulo 41, versos de 1 a 16, especificamente o verso de número 25, que eu vou ler aqui para vocês. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então veio o sonho todo de Faraó. Aí Faraó falou: como é que você sabe tudo isso? Ele disse: Deus falou comigo, Deus me orientou, Deus conduziu tudo isso. O Yahvé, porque a palavra José significa exatamente isso. Yahvé acrescentará. E ele disse para o Faraó: o meu Deus, o Yahvé, né, cujo nome eu represento, significa Yahvé acrescentará. Esse Yahvé falou comigo. Mas por que o Yahvé falava com José? Porque José falava com ele. A nossa vida de intimidade com Deus é um diálogo. José tinha intimidade com Deus, tinha intimidade desde menino, com 13 anos, com 17 anos, jovem, ao ponto de Deus passar para ele sonhos reveladores, proféticos, premonitórios, e ele creu, nunca duvidou, tomou posse da promessa. E ele, tudo indica que era um menino que conhecia o Senhor, era fiel ao Senhor, fugiu da mulher de Potifar, foi fiel em toda a obra, tudo que ele fazia caía nas boas graças das pessoas, porque a mão do Senhor era com ele, era sobre ele. Meus irmãos, comunhão é um segredo maravilhoso. Intimidade com Deus é um segredo maravilhoso. Portanto, o quarto conselho que eu dou a você, enquanto você espera a vitória, é esse aqui: nunca perca o contato com Deus. Minha mãe, 60 e tantos anos, nunca perdeu o contato com Deus. Não podemos perder o contato com o Senhor. Não importa as dificuldades, os problemas, as perseguições, não importa o tempo, não importa nada. Nós não podemos perder o contato com Deus, assim como tantos personagens da Bíblia nos mostram. Eu estou esperando a vitória está demorando. Eu estou em intimidade com Deus por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, eu não estou aguentando mais, chega, vou parar. Nada acontece. Eu já vi muita gente perder a intimidade com Deus, perder a comunhão com Deus, por achar que a bênção está demorando, a vitória não vem. Na verdade, Deus faz um teste na vida de muita gente, para ver até que ponto nós somos realmente fiéis, firmes, sempre firmes. E a comunhão com Deus não está vinculada a nós ganharmos ou perdermos alguma coisa, não. Ela é uma necessidade vital para nós. Não é porque eu vou ser fiel, eu não vou estar em comunhão com Deus só porque Ele me prometeu alguma coisa. Porque se Ele não prometer coisa alguma, e se Ele nunca trouxer nada que eu acho que seja marca de vitória, não importa. Se Deus deu, Deus deu. Se Deus tomou, Ele tomou. Nós precisamos aprender isso, a buscar intimidade com Deus, comunhão com o Senhor, através da oração, da leitura da palavra, do exercício da vida cristã, da santidade. Temos que nos esforçar com isso. E ainda que a vitória não venha fisicamente materializada aqui nessa terra, ela é uma vitória certa que está lá em Romanos capítulo 8. Aqueles que o Senhor chamou, Ele santificou, glorificou.
e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quantos servos do Senhor que foram fiéis, que nunca abriram mão da promessa, como na galeria de Hebreus capítulo 11, depois que o escritor fala sobre todos aqueles personagens, ele diz: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, e que morreram sem receber a promessa, mas nunca duvidaram. Mas a promessa se cumpriu milhares de anos após. José, a história de José, os autores colocam, ninguém tem certeza, entre 1100 a 1600 a.C. Ninguém sabe a data certa. Levantam várias hipóteses. Mas não importa. Todas aquelas promessas feitas lá no passado se cumpriram depois, no ano zero, com a vinda de Jesus. E as promessas ao povo de Israel de se tornar uma nação se concretizaram em 1948, com o grande brasileiro à frente da luta, Oswaldo Aranha, coisa extraordinária. Se você nunca viu, nunca leu isso, procure se informar sobre essa história, este vínculo. Nós temos até museu dele em Israel, para homenagear esse grande brasileiro. Quero repetir aqui os conselhos para você enquanto você está na sala de espera. As promessas são verdadeiras, elas estão na palavra, e o Espírito tem manifestado essas promessas nas vidas de muitos de nós. Mas nós temos que tomar posse dessas promessas, temos que crer e não duvidar. Não podemos nos desesperar no meio do caminho com as agruras que caem sobre nós e até nossa família. Precisamos, enquanto estamos esperando, ser fiéis aos princípios e valores divinos exarados na palavra de Deus. E nunca podemos perder a comunhão, o contato com o Senhor. E a partir desse contato e dessa comunhão, a Bíblia diz: aquele que se humilha, o Senhor a seu tempo próprio o exalta. Humilhemo-nos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Enquanto a vitória não vem, faça isso que José fez, e depois rejubile com a vitória, porque só vai se rejubilar com a vitória aquele que cumprir esses passos que José cumpriu, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero avisar os irmãos reiteradamente que no próximo domingo, dia 13, o culto vespertino terá início às 19h30 de forma presencial aqui em nossa igreja. Você não vai precisar fazer a inscrição, apenas se submeter aos princípios protocolares que teremos aqui para você. Por enquanto, a escola dominical será no formato que estamos fazendo, e o estudo bíblico de quinta-feira também, assim como a reunião de oração na terça-feira. Por quê? Nós estamos evitando a escola dominical por causa das crianças. São um grupo muito vulnerável, e para os pais virem sem os meninos e as meninas é difícil. Mandá-los sozinhos também não. Correto? Então nós estamos pensando em tudo isso. O culto noturno ou vespertino, 19h30 no próximo dia 13. Espero que possamos nos encontrar aqui, obedecendo a todo o protocolo e orando sempre, para que o Senhor retire do nosso meio, da terra em que vivemos, nosso estado, nosso país, nossa cidade, esse mal que tem assolado a tanta gente. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu participei do funeral do Roberto, pai da nossa irmã Rita, a Ritinha, e ali estava o José Carlos, conversando comigo, né, tio da Rita, e disse: ontem eu sepultei meu irmão aqui. Ele foi a um funeral ontem do irmão dele, e estava lá hoje novamente.
e disse que vários familiares acometidos, alguns já falecendo, eu também tenho amigos. Eu quero pedir aos irmãos que lembrem do reverendo Milton César. Reverendo Milton César, ele foi do meu presbitério em Campo Formoso, na Bahia, foi pastor na igreja de Mairi, interior da Bahia, sertão, e ele hoje é o diretor do Instituto Bíblico do Norte da nossa igreja presbiteriana em Garanhuns. Ele está com a Covid, está internado juntamente com a Geisa, sua esposa, e eu peço oração por esse servo de Deus também. Vamos clamar ao Senhor para que tudo isso passe e nós voltemos ao normal, aquilo que podemos considerar como normal. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir ao presbítero Marco Inácio que venha até aqui e faça a oração. Logo depois nós estaremos impetrando a bênção, encerrando assim o culto desta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar na sua casa, te prestando culto, Senhor Deus, e ouvindo a sua voz falando conosco, Senhor Deus. Queremos te pedir que continue nos abençoando ao longo dessa semana e que possamos, Senhor Deus, em tudo que fizermos, glorificarmos o teu santo e excelso nome, Senhor Deus. Seja conosco, Pai, guarda-nos, ó Senhor. Assim nós te oramos, agradecidos, no nome santo do teu Filho amado Jesus, que reina hoje e sempre. Amém. Recebei agora a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Quero agradecer aos amigos, irmãos que estão conosco aqui nessa transmissão, como sempre fazemos. Agradecemos a algumas pessoas. Hoje eu não tenho aqui uma pessoa me secretariando, que sempre faz isso, anotando o nome dos visitantes, mas a você que nos visita, você que é membro da igreja, convide as pessoas a estarem conosco na próxima oportunidade. E assim, Deus nos abençoe. Amém, queridos? Tenham todos uma boa noite de sono reparador. Amanhã temos tantas coisas para fazer, mas só as faremos se Deus nos levantar. Só as faremos se o Senhor nos mantiver protegidos com sua graça e a sua misericórdia. Uma boa noite a todos. Deus assim os abençoe.